Súmula vinculante 1. Aprovação. 30 de maio de 2007. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. Ofende a garantia constitucional do ato jurídico perfeito a decisão que, sem ponderar as circunstâncias do caso concreto, desconsidera a validez e a eficácia de acordo constante de termo de adesão instituído pela Lei Complementar nº 110 de 2001. Súmula vinculante 2. Aprovação. 30 de maio de 2007. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. É inconstitucional a lei ou ato normativo estadual ou distrital que disponha sobre sistemas de consórcios e sorteios, inclusive bingos e loterias. Súmula vinculante 3. Aprovação. 30 de maio de 2007. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União asseguram-se o contraditório e a ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Súmula vinculante 4. Aprovação. 30 de abril de 2008. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. Súmula vinculante 5. Aprovação. 7 de maio de 2008. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Súmula vinculante 6. Aprovação. 7 de maio de 2008. Ramo do Direito Militar. Enunciado. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial. Súmula vinculante 7. Aprovação. 11 de junho de 2008. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. A norma do parágrafo 3º do artigo 192 da Constituição, revogada pela Emenda Constitucional nº 40 de 2003, que limitava a taxa de juros reais a 12% ao ano, tinha sua aplicação condicionada à edição de lei complementar. Súmula vinculante 8. Aprovação. 12 de junho de 2008. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5º do Decreto-Lei nº 1569 de 1977 e os artigos 45 e 46 da Lei nº 8.212 de 1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. Súmula vinculante 9. Aprovação. 12 de junho de 2008. Ramo do Direito Penal. Enunciado. O disposto no artigo 127 da Lei nº 7.210 de 1984, Lei de Execução Penal, foi recebido pela ordem constitucional vigente, e não se lhe aplica o limite temporal previsto no caput do artigo 58. Súmula vinculante 10. Aprovação. 18 de junho de 2008. Ramo do Direito Processual Civil. Enunciado. Viola a cláusula de reserva de plenário, Constituição Federal, artigo 97, a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte. Súmula vinculante 11. Aprovação. 13 de agosto de 2008. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado. Súmula vinculante 12. Aprovação. 13 de agosto de 2008. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. A cobrança de taxa de matrícula nas universidades públicas viola o disposto no artigo 206, inciso 4, da Constituição Federal. Súmula vinculante 13. Aprovação. 21 de agosto de 2008. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o 3º grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda,
de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Súmula vinculante 14. Aprovação, 2 de fevereiro de 2009. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Súmula vinculante 15. Aprovação, 25 de junho de 2009. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Súmula vinculante 16. Aprovação, 25 de junho de 2009. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Os artigos 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º, redação da Emenda Constitucional 19 de 98, da Constituição, referem-se ao total da remuneração percebida pelo servidor público. Súmula vinculante 17. Aprovação, 29 de outubro de 2009. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Súmula vinculante 18. Aprovação, 29 de outubro de 2009. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. A dissolução da sociedade ou do vínculo conjugal, no curso do mandato, não afasta a inelegibilidade prevista no parágrafo 7º do artigo 14 da Constituição Federal. Súmula vinculante 19. Aprovação, 29 de outubro de 2009. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. A taxa cobrada exclusivamente em razão dos serviços públicos de coleta, remoção e tratamento ou destinação de lixo ou resíduos provenientes de imóveis, não viola o artigo 145, inciso 2, da Constituição Federal. Súmula vinculante 20. Aprovação, 29 de outubro de 2009. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. A gratificação de desempenho de atividade técnico-administrativa, GDATA, instituída pela Lei nº 10.404 de 2002, deve ser deferida aos inativos nos valores correspondentes a 37,5 pontos no período de fevereiro a maio de 2002 e nos termos do artigo 5º, parágrafo único, da Lei nº 10.404 de 2002, no período de junho de 2002 até a conclusão dos efeitos do último ciclo de avaliação a que se refere o artigo 1º da medida provisória número 198 de 2004, a partir da qual passa a ser de 60 pontos. Súmula vinculante 21. Aprovação, 29 de outubro de 2009. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Súmula vinculante 22. Aprovação, 2 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Enunciado. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar as ações de indenização por danos morais e patrimoniais decorrentes de acidente de trabalho propostas por empregado contra empregador, inclusive aquelas que ainda não possuíam sentença de mérito em primeiro grau quando da promulgação da Emenda Constitucional número 45 de 2004. Súmula vinculante 23. Aprovação, 2 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Enunciado. A Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ação possessória ajuizada em decorrência do exercício do direito de greve pelos trabalhadores da iniciativa privada. Súmula vinculante 24. Aprovação, 2 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Penal. Enunciado. Não se tipifica crime material contra a ordem tributária, previsto no artigo 1º, incisos 1 a 4, da Lei nº 8.137 de 1990, antes do lançamento definitivo do tributo. Súmula vinculante 25. Aprovação, 16 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. É ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Súmula vinculante 26. Aprovação, 16 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Penal. Enunciado.
Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do artigo 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico. Súmula vinculante 27. Aprovação. 18 de dezembro de 2009. Ramo do Direito Processual Civil. Enunciado. Compete à Justiça Estadual julgar causas entre consumidor e concessionária de serviço público de telefonia, quando a Anatel não seja litisconsorte passiva necessária, assistente, nem opoente. Súmula vinculante 28. Aprovação. 3 de fevereiro de 2010. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. É inconstitucional a exigência de depósito prévio como requisito de admissibilidade de ação judicial na qual se pretenda discutir a exigibilidade de crédito tributário. Súmula vinculante 29. Aprovação. 3 de fevereiro de 2010. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. É constitucional a adoção, no cálculo do valor de taxa, de um ou mais elementos da base de cálculo própria de determinado imposto, desde que não haja integral identidade entre uma base e outra. Súmula vinculante 30. Aprovação. 3 de fevereiro de 2010. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. Em 4 de fevereiro de 2010, nos autos da proposta de súmula vinculante 41, o Tribunal suspendeu a publicação da súmula vinculante número 30. Súmula vinculante 31. Aprovação. 4 de fevereiro de 2010. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. É inconstitucional a incidência do imposto sobre serviços de qualquer natureza, ISS sobre operações de locação de bens móveis. Súmula vinculante 32. Aprovação. 16 de fevereiro de 2011. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. O ICMS não incide sobre alienação de salvados de sinistro pelas seguradoras. Súmula vinculante 33. Aprovação. 9 de abril de 2014. Ramo do Direito Previdenciário. Enunciado. Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica. Súmula vinculante 34. Aprovação. 16 de outubro de 2014. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. A gratificação de desempenho de atividade de Seguridade Social e do Trabalho, GDAST, instituída pela Lei 10.483 de 2002, deve ser estendida aos inativos no valor correspondente a 60 pontos, desde o advento da medida provisória 198 de 2004, convertida na Lei 10.971 de 2004. Quando tais inativos façam jus à paridade constitucional, Emenda Constitucional 20 de 1998, 41 de 2013 e 47 de 2005. Súmula vinculante 35. Aprovação. 16 de outubro de 2014. Ramo do Direito Processual Penal. Enunciado. A homologação da transação penal prevista no artigo 76 da Lei 9.099 de 1995 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando-se ao Ministério Público a continuidade da persecução penal mediante oferecimento de denúncia ou requisição de inquérito policial. Súmula vinculante 36. Aprovação. 16 de outubro de 2014. Ramo do Direito Processual Civil. Enunciado. Compete à Justiça Federal Comum processar e julgar civil denunciado pelos crimes de falsificação e de uso de documento falso quando se tratar de falsificação da caderneta de inscrição e registro ou de carteira de habilitação de amador, ainda que expedidas pela Marinha do Brasil. Súmula vinculante 37. Aprovação. 16 de outubro de 2014. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. Súmula vinculante 38. Aprovação. 11 de março de 2015. Ramo do Direito Processual Civil. Enunciado. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. Súmula vinculante 39. Aprovação. 11 de março de 2015. Ramo do Direito
processual civil. Enunciado. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Súmula vinculante 40. Aprovação: 11 de março de 2015. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. A contribuição confederativa de que trata o artigo 8º, inciso 4, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo. Súmula vinculante 41. Aprovação: 11 de março de 2015. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. O serviço de iluminação pública não pode ser remunerado mediante taxa. Súmula vinculante 42. Aprovação: 12 de março de 2015. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Súmula vinculante 43. Aprovação: 8 de abril de 2015. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir-se, sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Súmula vinculante 44. Aprovação: 8 de abril de 2015. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público. Súmula vinculante 45. Aprovação: 8 de abril de 2015. Ramo do Direito Processual Penal. Enunciado. A competência constitucional do Tribunal do Júri prevalece sobre o foro por prerrogativa de função estabelecido exclusivamente pela Constituição Estadual. Súmula vinculante 46. Aprovação: 9 de abril de 2015. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. A definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento das respectivas normas de processo-julgamento são da competência legislativa privativa da União. Súmula vinculante 47. Aprovação: 27 de maio de 2015. Ramo do Direito Processual Civil. Enunciado. Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada a ordem especial restrita aos créditos dessa natureza. Súmula vinculante 48. Aprovação: 27 de maio de 2015. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro. Súmula vinculante 49. Aprovação: 17 de junho de 2015. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. Ofende o princípio da livre concorrência a lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinada área. Súmula vinculante 50. Aprovação: 17 de junho de 2015. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. Norma legal que altera o prazo de recolhimento de obrigação tributária não se sujeita ao princípio da anterioridade. Súmula vinculante 51. Aprovação: 18 de junho de 2015. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. O reajuste de 28,86%, concedido aos servidores militares pelas Leis 8.622.993 e 8.627.993, estende-se aos servidores civis do Poder Executivo, observadas as eventuais compensações decorrentes dos reajustes diferenciados concedidos pelos mesmos diplomas legais. Súmula vinculante 52. Aprovação: 18 de junho de 2015. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. Ainda quando alugado a terceiros, permanece imune ao IPTU o imóvel pertencente a qualquer das entidades referidas pelo artigo 150, inciso 6, a linha C, da Constituição Federal, desde que o valor dos aluguéis seja aplicado nas atividades para as quais tais entidades foram constituídas. Súmula vinculante 53. Aprovação: 18 de junho de 2015. Ramo do Direito Processual do Trabalho. Enunciado. A competência da Justiça do Trabalho prevista no artigo
114, inciso 8, da Constituição Federal alcança a execução de ofício das contribuições previdenciárias relativas ao objeto da condenação constante das sentenças que proferir e acordos por ela homologados. Súmula vinculante 54. Aprovação, 17 de março de 2016. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. A medida provisória não apreciada pelo Congresso Nacional podia, até a Emenda Constitucional 32 de 2001, ser reeditada dentro do seu prazo de eficácia de 30 dias, mantidos os efeitos de lei desde a primeira edição. Súmula vinculante 55. Aprovação, 17 de março de 2016. Ramo do Direito Administrativo. Enunciado. O direito ao auxílio alimentação não se estende aos servidores inativos. Súmula vinculante 56. Aprovação, 29 de junho de 2016. Ramo do Direito Processual Penal. Enunciado. A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no R$ 641.320 RS. Súmula vinculante 57. Aprovação, 15 de abril de 2020. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. A imunidade tributária constante do artigo 150, inciso 6, a linha D, da Confira 88 aplica-se à importação e comercialização, no mercado interno, do livro eletrônico, e-book, e dos suportes exclusivamente utilizados para fixá-los, como leitores de livros eletrônicos, RADs, ainda que possuam funcionalidades acessórias. Súmula vinculante 58. Aprovação, 27 de abril de 2020. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. Inexiste direito a crédito presumido de IPI relativamente à entrada de insumos isentos, sujeitos a alíquota zero ou não tributáveis, o que não contraria o princípio da não cumulatividade. Súmula vinculante 59. Aprovação, 19 de outubro de 2023. Ramo do Direito Penal. Enunciado. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado. Artigo 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343 de 2006, e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria. Artigo 59 do Código Penal, observados os requisitos do artigo 33, parágrafo 2º, a linha C, e do artigo 44, ambos do Código Penal. Súmula vinculante 60. Aprovação, 16 de setembro de 2024. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. O pedido e a análise administrativos de fármacos na rede pública de saúde, a judicialização do caso, bem ainda seus desdobramentos, administrativos e jurisdicionais, devem observar os termos dos 3 acordos interfederativos e seus fluxos, homologados pelo Supremo Tribunal Federal, em governança judicial colaborativa. No tema 1234 da Sistemática da Repercussão Geral, R. 1.366.243. Súmula vinculante 61. Aprovação, 20 de setembro de 2024. Ramo do Direito Constitucional. Enunciado. A concessão judicial de medicamento registrado na Anvisa, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, deve observar as teses firmadas no julgamento do tema 6 da Repercussão Geral, R. 566.471. Súmula vinculante 62. Aprovação, 16 de dezembro de 2024. Ramo do Direito Tributário. Enunciado. É legítima a revogação da isenção estabelecida no artigo 6º, inciso 2, da Lei Complementar 70 de 1991 pelo artigo 56 da Lei 9.430 de 1996, dado que a Lei Complementar 70 de 1991 é apenas formalmente complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes à contribuição social por ela instituída.